Então é mais fácil, com certeza foi mais fácil. E como que você decidiu começar a ser acompanhante? Assim, uma das coisas que não só eu senti, mas que todo mundo que contracena com você sente e comenta, é que você é muito entregue em cena. Realmente você passa que você gosta muito daquilo que você tá fazendo. Tipo, Sim. tanto com homem quanto com mulher. Aham, Eu me lembro que a cena com você foi muito gostosa, porque, tipo assim, você tava entregue, você tava presente ali. Você aham. procura curtir o momento, né? E você sempre gostou de sexo, assim, tipo, antes de ser acompanhante, já era uma coisa bem resolvida na sua vida? Tipo, você já curtia muito sexo, você sempre foi à vontade com o seu corpo e a sua sexualidade? Não, eu não era assim. Eu era um perfil muito diferente. Eu era bem tímida. Eu perdi a virgindade com o pai da minha filha. Com É, quantos anos o, você tinha quando perdeu a virgindade? então, real, Sim, real. com 20. 20 O anos. quê? Só com 20 anos? Isso. É porque eu era muito tímida. Chocada! Exatamente. Então, assim, eu era muito tímida, eu gostava muito de estudar, enfim. Então, eu Ah, não você era nerd na escola? cheguei a ser em algumas séries. E em outras, assim, por eu ser tímida, às vezes eu não conseguia, assim, dar um fora em alguém que colasse. Aí, às vezes, eu me prejudicava. Eu me enrolava no meu mundo nerd, vamos dizer assim. A pessoa colava, mas ao mesmo tempo eu era nerd, mas eu era boba. Então, eu fazia, às vezes, uma prova de uma outra pessoa, não fazia a minha. Aí, Sério? eu era muito bobinha, assim. Eu era muito boba. Então, vamos dizer que algumas séries eu nem estudava tanto para as pessoas não colarem de mim. De tão, assim, bobinha que eu era. Só para não ter que falar um não. Aí, às vezes, sabe, eu deixava, assim, de estudar o suficiente, porque eu era boba, porque eu ficava assim, não, mas eu não, sabe, eu precisei, assim, perder minha timidez, porque eu era muito boazinha Não e conseguia se tal. impor, não conseguia Não, dizer eu era não. aquela adolescente, assim, tímida, boazinha, que queria, de uma certa forma, ajudar as pessoas, e eu gostava de estudar, mas por não ter, assim, não ser uma pessoa mais vamos dizer, eu tinha que ter mais uma firmeza, né? Firmeza. Porque se você, tipo, tá lá fazendo uma prova, a pessoa te chama pra colar de você e você não sabe dar um fora, você se prejudicar pela pessoa, você não tem aquela firmeza. Então, eu era meio assim, sabe? Eu era meio bobinha mesmo. Então, eu precisei passar dessa fase da escola e tal e perdendo a timidez. Eu acho que é até por isso que eu entrei para esse mundo. Não foi assim exatamente para perder a timidez, mas porque como eu fui muito devagar na minha parte sexual, foi uma curiosidade também, porque imagina, eu perdi a virgindade com o pai da minha filha, fiquei 6 anos com ele. Mas você engravidou logo em seguida, sim? Sim, é porque eu fiquei grávida dos 21 e 22 eu tive a minha filha, com 22 anos. E eu perdi a virgindade com 20, então um Ou ano seja, depois você, eu já estava grávida. você mal conseguiu praticar É, e já foi mãe. Não teve exatamente. muito tempo de Não. praticar a mesma coisa, né? Pra ficar expert naquilo. Não. Assim, Nesse período, né? Porque depois também você compensou. logicamente que eu tive uma pessoa, assim, muito boa, assim, sexualmente falando. Ah, ele era bom? Porque Como ele, pessoa e na cama também? como pessoa, Não é há romeno? alguma coisa sim, alguma coisa não, depende, assim, algumas características legais e outras não. Não, assim, completamente ruim, não, mas algumas coisas que eram agradáveis e outras que, como a gente não tá junto, é porque não deu certo. São coisas que não foi legal, que era melhor realmente separar. Se tivesse muitas qualidades, eu estaria até hoje e tal, mas como às vezes você vai conhecer e tem alguns atritos, é melhor você não estar junto, né? Mas ele é um pai presente? Sim, sim, ele é um pai Você se presente. fala até hoje, então. Você tem que. Não falo, assim, eu procuro deixar a minha filha, assim, ir na casa dele, ele busca tal, mas eu não tenho muito contato com ele. Como eu sei que ele cuida bem, tem a família dele, eu não fico entrando muito ali pra falar com ele, apenas pra Uhum. deixar ela à vontade com ele e ela ficar tendo um momento com o pai, com a família dele e tal. Eu sempre fui muito liberal pra isso, eu sempre quis Uhum. que a minha família toda tivesse presente na infância e agora na adolescência da minha filha, justamente para ela ter as pessoas próximas, né? E ninguém distante dela. Então, eu deixei sempre minha filha muito à vontade. E na questão sexual, assim, ele até foi uma pessoa que
tirou a minha virgindade, né, normal, que seria vaginal. Ele tirou a minha virgindade anal. E ele fez eu curtir o anal, por isso que eu entrei no pornô curtindo o anal. Porque foi de uma forma bem assim, sem machucar, que me deixou à vontade até ele conseguir fazer o ato. E eu curti ele o tinha anal. jeito, então. Mas ele é, mais velho que você? Não, a mesma idade. Ele tem meses, assim, mais novo do que eu. Ele é de março, eu sou de agosto. Então, com Mas 20 a mesma anos ele idade. já era experiente, então. Sim, ele era. Mas eu sempre preferi perfis diferentes dos meus, porque. Do meu, especificamente do meu, porque por eu ser muito tímida, eu não queria uma pessoa assim, porque Sim, imagina, 2 tímidos aí ia ficar difícil de não ia dar desenrolar a muito coisa ali, né? certo. E alguém mais ali, mais assim, com pulso firme, alguém assim, não tão bonzinho assim, né? Porque também, imagina, se eu não tivesse alguém ali pra ter uma voz, vamos dizer assim, uma voz mais firme, nossa, eu acho que muita coisa talvez não aconteceria, né? Porque às vezes eu sinto falta, eu tenho que ter esse pulso firme pra eu dizer as coisas que eu quero.